Boa noite. Gostaria de agradecer inicialmente ao GCIS, a organização de eventos, coordenadores pelo convite para estar aqui conversando com vocês essa noite, dando continuidade então à jornada. Tá? Hoje vamos trabalhar sobre os aspectos sociais e do humor na fragilidade do idoso. Qualquer dúvida, eu vou deixar ao final o meu e-mail, vocês podem estar me passando e eu retorno para vocês, tá bom? Vamos lá então. O envelhecimento, retomando, assim, já foi bastante falado no primeiro dia com a Tamara sobre os conceitos de fragilidade, então eu não vou me deter muito nisso, tá? Vou tentar focar o máximo na questão do humor para a gente não se tornar repetitivo e não ficar cansativo para vocês. Bom, retomando então uma questão sobre o envelhecimento, tá? Que ele é um processo complexo que distingue de indivíduo para indivíduo, né? E isso devido às interferências do meio externo com as alterações orgânico-genéticas, que na verdade são as questões genético-ambientais, né? São questões orgânicas, mas também tem influência do meio onde o indivíduo vive. Isso traz para a gente a necessidade de uma atenção especial durante todo esse processo de envelhecimento, pois todas as perdas que o idoso apresenta no decorrer da vida, elas vão resultar em maiores complicações tardias depois. Então, na verdade, são processos de perdas sociais, quando se perde entes queridos, familiares, amigos, que no decorrer da vida a gente sabe que isso vai acumulando e se tornando cada vez maior. São as perdas físicas, né? São as doenças crônicas, deixa de trabalhar, perde um filho, os filhos saem de casa, né? E as questões todas emocionais também são muito relevantes em toda essa questão do envelhecimento psicológico. A população idosa, a gente sempre escuta e lê muito, né, que ela vem crescendo muito e que para isso precisa-se cada vez mais de estudos para que a gente possa trazer mais condições de um envelhecimento saudável, né, para a população que já está, né, nessa faixa etária e para as pessoas que ainda vão chegar. Então, isso tudo traz a necessidade de que a gente venha estudar e discutir mais as ações voltadas ao envelhecimento e à qualidade do envelhecimento, né? Falando a nível mundial, lá pela década de 50, 1950, a população com 100 anos era em torno de 205 milhões. Já em 2012, tínhamos 805 milhões de idosos, pessoas com 60 anos ou mais. Então a gente pode ver que é um número bastante relevante, né? Foram 62 anos, e nesses 62 anos a gente teve um aumento, né, bastante relevante no número de pessoas com 60 anos ou mais. No Brasil, essa crescente também é bem acelerada e contínua, né? A gente tem a nossa população idosa cada vez mais tá aparecendo cada vez mais para a gente, né? E se calcula que em meados de 2050 teremos uma população de mais ou menos 64 milhões de idosos, né? E isso a nível de Brasil. Então é uma coisa que a gente tem que pensar bastante, porque teremos estrutura para tratar todas essas pessoas. O que vem junto, né, com esse envelhecimento? Então é uma coisa que a gente tem que trabalhar desde hoje, né, que já temos um número bem maior de idoso do que a gente tinha há 50, 60 anos atrás. Eu trouxe aqui para você, só para a gente poder visualizar isso que eu falei, que é só, na verdade, para a gente recapitular um pouquinho do que a gente tem e demonstrar para vocês a importância disso que a gente está debatendo durante todo esse processo da jornada. Eu trouxe mais a nível de Brasil e de Estado, porque a gente vê muito estudo fora e eu acho que é importante também a gente olhar um pouquinho para a nossa realidade aqui, quanto Brasil e quanto Estado. O índice de envelhecimento, então, a gente tem a nível de Brasil e a nível de Estado. Podemos ver aqui pelas cores, tá? O Brasil está na cor laranja, Rio Grande do Sul na cor azul.
o número, então, de 2010 até 2050, tá? O que a gente tem de proporção e o que a gente tem de prevalência, né, de população idosa. Comparando a nível de Brasil e a nível de estado, a gente cresce mais ou menos dentro do mesmo patamar, tá? A razão de dependência entre idosos e jovens também. Temos aqui, ó, jovens de 0 a 14 anos e de idosos de 65 anos ou mais, para a gente ter uma noção de quem mais realmente depende de cuidados hoje, tá? A nível de Brasil também veio esse estudo de 2010 até 2060, que a gente pode comparar também o nível de dependência dos idosos e dos jovens no número total aqui falando a nível de Brasil e de estado, tá? Jovens na cor laranja, a gente até tem um pequeno decréscimo. Os idosos, a gente percebe que cada vez mais vai aumentando o número de idosos, até porque a tendência é que a população idosa aumente bastante. Então, geralmente, a taxa de idosos, ela tende a crescer e a dos jovens, ela tende a se manter ou até diminuir em função de ter uma baixa na natalidade, né? Bom, como a gente viu, né, o envelhecimento é considerado um processo multidimensional e multideterminado, que também foi falado na aula da Tamara, né, sobre esses conceitos, relacionando a redução das funções fisiológicas dos indivíduos. Então, o que acontece? Inicialmente, né, a pessoa apresenta um declínio nos sistemas fisiológicos, os indivíduos vão se tornando cada vez mais vulneráveis e com mais dificuldade para manter a homeostase do organismo. Somado a isso, vem todos os fatores estressantes que não condizem com o processo de envelhecimento, que na verdade são os fatores que vêm de fora, que são os fatores ambientais, que não são fatores internos e orgânicos do paciente, tá? Somando tudo isso, o indivíduo vai desenvolver então a fragilidade. Dentro da fragilidade, a gente sabe que os idosos apresentam mais riscos, eles se tornam mais suscetíveis a desenvolver outras complicações e é por isso que se trabalha hoje nesse evento totalmente focado à fragilidade, né? Porque a gente sabe que o idoso que está, né, no quadro de fragilidade, se vai desenvolver a síndrome da fragilidade, ele é bem mais suscetível então a complicações. Aqui eu trouxe para vocês que esse ciclo está no tratado de geriatria e eu trouxe para vocês porque eu acho que é bem interessante da gente conseguir visualizar todo esse funcionamento, como funciona todo o organismo até o indivíduo ficar frágil, tá? O que acontece com a fragilidade, né? O indivíduo vai ter menos atividade física, vai gastar menos energia, a tendência é que ele apresente uma desnutrição que vá se tornando crônica com o passar do tempo, perde massa muscular, vem o risco da sarcopenia, né? Diminui a força, diminui a marcha. Tudo isso vai diminuir o quê? Vai diminuir a questão do humor, vai diminuir a questão da funcionalidade, o idoso vai se tornar incapaz, pode apresentar mais doenças crônicas ainda, né? Doenças relacionadas à polifarmácia. Temos então muitas complicações que vêm, mas que elas nunca vêm sozinhas, né? São alterações funcionais que vão somando e que vão fazendo o indivíduo desenvolver a fragilidade. E com a fragilidade, então, ele é bem mais suscetível a outras complicações. Para a gente conseguir enxergar de uma forma um pouco mais clara, então, eu trouxe para vocês aqui a questão da depressão, da solidão, que tudo isso vem de encontro aos processos todos que o idoso passa no decorrer da vida. Como a gente falou no início dessa aula, o idoso traz perdas, né, perdas físicas, perdas emocionais,
funcionais, ele deixa de trabalhar, ele acaba se afastando um pouco mais dos filhos, porque os filhos crescem, tem as famílias, ele às vezes perde o esposo, perde a esposa, né? Vem a viuvez, vem a doença crônica. Muitas vezes a família não consegue acompanhar esse idoso, precisa colocar ele numa instituição de longa permanência. Todas essas questões geram processos inflamatórios, porque o estresse, a ansiedade, eles geram processos inflamatórios. A pessoa que ela é estressada crônica, que ela é deprimida, todos esses sentimentos, eles trazem ações inflamatórias a nível de cerebrais, né? E tudo isso somando com todas as perdas funcionais que já são próprias do envelhecimento, elas tendem a desencadear, então, maior risco do humor instável, ansiedade e depressão. Que depressão, na verdade, ela acontece bem mais no idoso do que a ansiedade, né? Tanto que a gente vê que hoje o índice de suicídios nos idosos é bem maior, né? Então, isso tudo devido ao maior risco de ele apresentar depressão. Então, o que eu quis dizer para vocês é que tá tudo interligado, né? Vem todo aquele processo de envelhecimento, né? Vem todas aquelas perdas da senescência, do sistema imunológico, imunossenescência, que são processos normais e naturais do envelhecimento humano, né? Mas junto com esse processo natural do envelhecimento, vem as questões estressoras, né? Que são externas, que são condizentes da vida que o indivíduo teve, né? O que ele se alimentou, o que ele fez de atividade, qual foi o nível de estresse dele, com o que ele trabalhou, como foi a vida dele sempre, não no último ano, não no último mês. Isso são processos que vêm no decorrer dos anos. Isso tudo vai surgir e somar lá no processo final do envelhecimento, tá? Não sei se eu consegui deixar clara essa função, mas na verdade é tudo interligado, tá? Tudo associado, tá? Vem todo o envelhecimento normal, né, humano, e soma-se a esse envelhecimento todas as questões externas, né, que vêm do meio e que também acabam agredindo o indivíduo. O tema da minha aula de hoje é a questão de humor, né? A questão social é a questão de humor. Quando se fala em humor e envelhecimento, se associa basicamente a depressão e a ansiedade, tá? Que são os que apresentam mais incidência e que é o que se tem bastante estudo que se fala. Quando a gente fala em depressão, a gente tem a depressão vascular, né? Que junto, a gente ouve falar muito na demência vascular, mas a depressão também pode ser causada por alterações a nível circulatório, né? Tem a síndrome da depressão, a depressão psicótica e a depressão melancólica, né? Essas são classificações da depressão, mas que a gente que quem vai fazer esse diagnóstico, quem vai diferenciar uma da outra, daí é clínico, né? É critério médico. Mas para conhecimento eu trouxe isso para vocês porque como a depressão ela é muito comum, né? Então ela pode se apresentar nesses 4 tipos, eles cada um com seus sinais e sintomas específicos, né? Todas tendem a ser crônicas, porque episódios agudos geralmente eles são fatoriais. Então, o idoso, como ele tende a trazer toda essa bagagem da vida, muitas vezes ele vai apresentar depressão e essa vai se tornando crônica, tá? A ansiedade, ela não é tão prevalente quanto a depressão, mas às vezes ela vem como um fator desencadeante da depressão. Opa, mas a ansiedade é o oposto da depressão. Mas um indivíduo ansioso, ele pode se tornar um indivíduo deprimido mais tardiamente falando, tá? A ansiedade, ela é dividida, então, em transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-trauma,
o pânico, né? Agorafobia. Muitos idosos que têm o medo de envelhecer, eles podem desenvolver o pânico pela função da idade, pela função de estarem mais expostos, né? Sem saber o que vai acontecer com ele no dia de amanhã. Então, às vezes, em função dessa insegurança, o idoso acaba desenvolvendo, então, crises de ansiedade, mas em função de incertezas com o próprio futuro dele. Muitos idosos que têm o medo de envelhecer, né, também são suscetíveis a desenvolver essas alterações de humor com o envelhecimento. Algumas pessoas têm o medo de se ver velho, né? As mudanças corporais, isso também interfere bastante, acaba muitas vezes interferindo e trazendo diversas alterações de humor, e essas bastante importantes. Para a gente avaliar, então, a depressão, existem alguns instrumentos, tá, que são facilitadores para esse diagnóstico, tá? São escalas variadas, trazendo graus e sintomas distintos, tá? Esses instrumentos contribuem, então, para o diagnóstico mais correto, mas não devem ser utilizados como um único critério diagnóstico, tá? Ele sempre é associado com outros instrumentos, tá? Outros exames, enfim. Eu trouxe para vocês aqui, então, a escala da depressão geriátrica, tá? Que é um dos mais utilizados hoje, tá? Temos também o SES, a escala de Zang, a escala da intensidade dos sintomas também. Eles trabalham mais com a intensidade dos sintomas em si, tá? Que é a escala de Beck e a escala de Hamilton, tá? Esses trabalham de uma forma um pouco mais diferente. Eu trouxe para vocês que é o que se usa bastante e que é um método bem mais simples e rápido de fazer, que é a escala de depressão geriátrica. Ela é a mais utilizada de forma geral como avaliação de sintomas depressivos exclusivamente para pacientes idosos, tá? É importante deixar isso bem claro. Ela é muito simples porque ela vem com respostas de sim e não, tá? Então, é fácil para o idoso nos responder, né? E ela se torna também rápida de ser aplicada. Pode ser aplicada por qualquer profissional ou também por outros indivíduos, tá? Ela não é uma escala que é específica para determinada classe profissional ou para profissionais da saúde, tá? Ela é validada em vários idiomas, Então, ela está disponível e é validada em vários idiomas, inclusive, no nosso caso aqui, no português, tá? A única desvantagem que se traz sobre a escala de depressão geriátrica é a limitação que ela traz na presença, quando o indivíduo já apresenta algum déficit cognitivo, tá? Aí ela não vai se tornar uma escala muito confiável. Fora isso, então, ela é sempre aplicada e tem um resultado bem interessante. Tá? A versão original, então, da GDS, ela parte de 30 itens, tá? Mas tem versões mais curtas e que são bem mais usadas aqui pra gente, tá? Que o score de 30, então, ele sugere depressão a partir dos 11 pontos, e a escala de 15 sugere depressão a partir de 5 pontos, tá? Mesmo sem avaliar objetivamente a gravidade dos sintomas, ela vai indicar depressão moderada, grave, conforme os pontos que ela vai trazendo, conforme a resposta que o idoso vai trazendo. Então, ela é uma escala bem fácil, são perguntas de sim ou não, bem fácil de aplicar. Já apliquei ela sem ter experiência e realmente é um instrumento bem fácil de trabalhar. A epidemiologia, então, os transtornos depressivos, eles apresentam uma prevalência de mais ou menos 4 a 14% em idosos comunitários, tá? Subindo para até 22% nos idosos hospitalizados ou institucionalizados, tá?
Então, a gente pode ver que é bem diferente esses dados, né? Mas a gente vai falar mais sobre esses casos da diferença desses dados agora, tá? Depressão e demência. Muitas vezes esse diagnóstico é um diagnóstico difícil de ser feito, porque muitos acham que o idoso é depressivo por si só, que faz parte do envelhecimento, o que não é verdade, tá? A depressão ela não vem associada ao envelhecimento, né? Ela é uma doença, né, que ela não é ligada exclusivamente ao envelhecimento, tá? A demência, ela pode apresentar os mesmos sintomas dos quadros depressivos, mas ela, à medida que vai sendo feito o acompanhamento, se encontra as diferenças entre as duas. O que eu trouxe aqui, então, para a gente conseguir visualizar, então? A história pessoal de depressão, né? Quando o indivíduo já tem a história, ele já teve depressão quando mais jovem, né? Ele é bem mais comum em quadros de depressão no idoso. No caso da demência, não é necessário com que o paciente já tenha tido. Os sintomas também, os sintomas da depressão são bem mais precisos do que os sintomas da demência. A progressão da depressão, ela é bem rápida em relação à progressão da demência, que é uma doença que ela é mais lenta. Apesar de ser progressiva, ela é uma progressiva lenta, né? Contínua, mas lenta. A depressão não. Ela é uma doença que ela tem uma evolução bem mais rápida, tá? As queixas, a apresentação clínica, geralmente o idoso depressivo, ele é negativista, ele enfatiza as queixas, né, que ele tem os declínios cognitivos e motores. Já o paciente com demência, ele tende a negar o que está acontecendo com ele, né? A fala em si, as justificativas, o paciente deprimido ele é coerente no que ele está falando. Já o paciente com demência, ele apresenta algumas falas nesse discurso, tá? Então, essas são algumas diferenças e esse quadro que o Frank Rodrigues trazem é bem interessante, assim, para depois, se vocês tiverem interesse, tá nas minhas referências ali no fim, vocês podem procurar e ir comparando, é bem interessante, eu acho que é uma leitura bem legal, assim, para a gente conseguir visualizar e tirar um pouco dessa sensação, desse pensar que a gente tem de que a depressão é associada ao envelhecimento, que é normal o idoso ser depressivo, ou que não é depressão, que ele já está ficando com alguma demência, enfim. É interessante a gente conhecer e ver e visualizar a diferença entre essas duas doenças para que a gente possa tratá-las o quanto mais cedo, evitando complicações ainda maiores. Os aspectos sociais, então, como eu falei ali atrás, a gente percebeu que o número de pacientes com depressão na comunidade é bem inferior se comparado ao número de idosos institucionalizados ou hospitalizados, né? Então, isso tá aqui agora de uma forma um pouco mais visível, né? De modo geral, então, os idosos comunitários são não frágeis ou pré-frágeis, eles apresentam baixo índice de atividade física, o maior número é de mulheres, até porque o número de idosas é bem maior que o número de idosos, então esse dado, na verdade, ele condiz com esse achado que a gente tem. Já os idosos institucionalizados ou hospitalizados, eles já são idosos mais frágeis, eles já vão apresentar mais perdas cognitivas. De forma geral, eles já têm uma idade mais avançada que o idoso comunitário. Já são pacientes que estavam vivendo sozinho antes, ou que ficou viúvo, ou que o filho não pôde cuidar. Já são idosos depressivos, idosos que são bem mais debilitados, que têm perdas funcionais mais importantes, que já não tinham uma autonomia, né? Que vão ser idosos que vão acabar
indo para uma ILP. Os idosos que ficam hospitalizados por muito tempo também tendem a desenvolver mais rapidamente o quadro de fragilidade, eles tendem a se tornar depressivos, muitos familiares não conseguem acompanhar esse idoso durante todo o período de internação, ele acaba ficando mais sozinho e acaba desenvolvendo esses quadros e acaba saindo do hospital, então, num quadro de fragilidade. Aqui eu trouxe para vocês um estudo que ele associa então a depressão dos idosos institucionalizados. É uma revisão integrativa bem interessante, tá? Eu acho que vale a pena, eu deixei aqui para vocês o site dele do Cielo. Ele tá lá no final também nas minhas referências. É um estudo nosso aqui brasileiro, bem interessante. Eu acho que assim é uma reflexão bem legal. E interligando com isso, eu li e achei bem importante trazer que no contexto institucional, Carreira nos traz assim ó, que ele favorece muito o idoso a vivenciar outras perdas, devido a vários aspectos dele de vida, aumentando assim o padrão de vulnerabilidade desse paciente, facilitando com que ele se torne depressivo ou que ele possa desenvolver qualquer outra desordem psiquiátrica, tá? Ele vai perder muito mais autonomia, ele vai perder funcionalidade, ele vai acabar agravando os quadros patológicos já existentes. Então, a tendência é que ele desenvolva mais patologias crônicas ainda, devido ao contexto da institucionalização de forma geral. Aqui trago alguns dos resultados, então, que eles apresentam ali. Eles trouxeram as escalas de avaliação de depressão geriátrica, que foram aquelas que eu falei anteriormente para vocês, tá? As escalas que eles aplicaram e os resultados que eles encontraram, tá? Aqui no próximo slide, para facilitar a leitura, eu trouxe para vocês alguns dos achados, né, que apareceram com mais frequência, tá? A depressão, então, associada à maior idade, ao baixo nível de escolaridade, aos idosos que têm um estado funcional mais prejudicado, idosos que têm uma satisfação menor com a vida e eles estão num pior estado de saúde de modo geral, tá? O paciente institucionalizado, a gente sabe que a tendência de que ele tenha menos estímulo seja muito maior, porque nem todas as clínicas conseguem manter profissionais que consigam dar atenção, fisioterapeutas, TO, a própria equipe de enfermagem, assistente social, que consigam estar num período de tempo maior e que vão ocupar aquele espaço que o familiar ocupava lá. Né? As visitas não são tão frequentes, então esse idoso ele tende a ficar mais tempo sozinho. Devido a esse maior tempo que ele tem ocioso, ele acaba desenvolvendo menos habilidades, isso vai tornando o idoso menos ativo, automaticamente ele vai ficar menos funcional e menos autônomo, tá? O baixo nível de escolaridade aparece muito em quadros de depressão em idosos institucionalizados, idosos que não têm convívio social. O apego à vida social é uma coisa muito importante e que a tendência do paciente que ele vai ficando hospitalizado ou institucionalizado por muito tempo, ele vai perdendo esse convívio social e ele vai se deprimindo pelo afastamento que ele tem de outras pessoas, tá? Os idosos institucionalizados que não apresentam atividades, eles têm uma tendência muito maior a respostas negativas nesses questionários. Né? Então, eles têm muito tempo sozinho, eles têm muito tempo para ficar pensando nas perdas da vida, na saudade que eles sentem, e isso acaba os tornando mais depressivos. A deficiência auditiva também ela é muito importante nessa questão, tanto do idoso comunitário quanto do idoso institucionalizado, porque às vezes o familiar ele não está se dando conta que o idoso tem essa perda auditiva, eles estão conversando no almoço de família e eles esquecem que aquele idoso está ali, que aquele idoso não está participando daquele momento. E isso vai fazendo com que o idoso cada vez fique mais sozinho, cada vez o idoso vai ficar mais isolado, mas não por opção,
na verdade, porque ele não consegue se incluir naquela conversa devido à dificuldade que ele tem de acompanhar. Então, é muito importante a gente, quanto profissional ou quanto familiar, saber avaliar esse momento, para que o idoso não se sinta, né, isolado, afastado, por conta de ele não estar conseguindo ouvir e acompanhar aquelas pessoas. Então, sempre avaliar e tentar, vamos facilitar, vamos conversar de uma forma mais clara, vamos conversar olhando para ele. Isso vai facilitar com que ele me entenda, né? A ausência dos filhos, a ausência de religião, a incontinência, outra coisa que é muito importante, que faz com que muitos idosos parem de conviver em sociedade em função da incontinência, por vergonha, por medo de se expor, eles acabam se isolando e se tornando depressivos. A cegueira, assim como a deficiência visual também, é uma coisa que acaba debilitando bem mais o paciente, tornando ele mais frágil por ficar mais tempo parado, sozinho, né? Bem importante. A vulnerabilidade familiar, né? Que é uma coisa que vem sendo bastante discutida hoje, né? E que também é uma questão muito importante na questão da instabilidade de humor e das alterações de humor. Tá? A incapacidade funcional, principalmente para o idoso que era ativo, né? Ele se ver incapacitado funcionalmente é uma coisa que deixa ele bastante depressivo e que se ele não tem uma assistência adequada, realmente a tendência com que ele se recupere é bem mais lenta, né? E que ele se aceite também. Tá? Principalmente a falta do apoio social e a falta do apoio familiar, né, que é fundamental para que ele se sinta ainda importante, ainda valorizado e ainda parte daquela família. Tá? A institucionalização prévia fortemente associada com a depressão. Então, idosos que estão hospitalizados, mas que vinham de instituições de longa permanência, eles já apresentavam quadros depressivos, né? Diferente de idosos comunitários que apresentaram quadros depressivos pós-hospitalização. Aqui trago mais 2 artigos também, que eu acho que são bem importantes para a gente fazer uma leitura e pensar, fazer uma reflexão quanto às nossas ações a nível profissional, para a gente conseguir visualizar, então, esses aspectos, né, do idoso, o quanto importante é a gente fazer essa avaliação prévia, tá? O quanto importante é a gente atender a depressão enquanto ela está agudizada, né? Porque é bem mais fácil a gente conseguir atender uma doença aguda, evitando com que ela fique crônica, né? Então, assim, esse primeiro artigo, ele é um artigo de gerontologia da revista Kairos, é bem interessante, tá? Ele é um artigo de 2018, que ele fala sobre a qualidade de vida e a comparação entre idosos brasileiros de comunidade e idosos brasileiros de instituição de longa permanência. É um estudo super interessante, tá? Ele é longo, eu não vou trazer ele aqui porque senão vai ficar muito cansativo, mas eu trouxe para vocês aqui toda a referência dele, tá? Para facilitar, e eu peço que vocês leiam e reflitam, assim, ó, que é bem interessante. É bastante... Ele aparece muito dentro da nossa realidade hoje, tá? Este outro artigo, ele não é específico da depressão, ele é mais voltado a casos de demência, mas como a gente viu, né, muitos idosos que apresentam demência também apresentam quadros depressivos, tá? Então, acho que essa também é uma leitura bem importante, é uma realidade fora aqui do Brasil, eu acho que é bem interessante para a gente conhecer e para a gente comparar a realidade nossa com a realidade de países estrangeiros. Acho que é bem importante também, deixo aqui para vocês essa minha dica de leitura, que eu acho que com o que a gente falou e vocês fazendo essa leitura vai ficar bem fácil de visualizar, vai abrir um pouco mais, de repente, para vocês esse assunto. Falamos e agora pensamos, né? Eu tentei trazer para vocês de uma maneira clara, simples, né? Por ser um evento acadêmico, enfim, para não tornar a nossa conversa também tão cansativa, pesada, porque a depressão e a ansiedade não são assuntos, né? Não são assuntos fáceis, até porque hoje a gente tem
né? Um índice muito elevado de idosos depressivos, a gente tem índices elevados de suicídio em idosos, então são coisas que são muito importantes. Eu acho que esse tipo de assunto, de debates, eles devem ser cada vez mais expostos assim em meios acadêmicos, para que a gente, quanto profissional, quanto futuro profissional da saúde, consiga trazer melhorias, né, para essa nossa parcela da população tão especial, né, que já viveu tanto, que já tem tanta história, tanta bagagem. Tá? Então, o que a gente, quanto equipe multidisciplinar, quanto equipe multiprofissional, o que a gente pode trazer para esses pacientes? Educação e saúde sempre, né? Educação e saúde, ela aparece em todas as nossas ações, né? Promoção, prevenção, recuperação da saúde, seja ela física, seja ela emocional, né? A gente pode estar sempre trabalhando nisso. A gente precisa rever estereótipos, rever a questão do idoso, do velho, já não tem mais função, né? Eu acho que é bem interessante, assim, a gente passar para as pessoas que hoje o idoso é diferente. Hoje o idoso é ativo, hoje o idoso, ele pode participar de grupo, ele tem acesso à internet, ele consegue, mesmo que longe da família, mesmo que longe do neto, ele consegue ficar próximo pelas mídias eletrônicas, né? Rever o estereótipo, então, de um velho como uma pessoa acabada, como uma pessoa que não pode ir na academia, como uma pessoa que não pode sair para jantar, para dançar. Rever estereótipos, fazer com que eles se enxerguem de uma forma igual. Eles viveram, eles trabalharam, eles conquistaram. Hoje eles precisam e devem viver essa nova etapa da vida de forma com orgulho, com vontade, com alegria, com esperança, né? Porque eles ainda têm uma qualidade de vida, eles ainda têm um tempo de vida e esse tempo tem e deve ser bem aproveitado. Promover novas conquistas. Eu assisti um filme, agora não vou lembrar, eu ia olhar até de tarde e acabei esquecendo, que é sobre um idoso aposentado que volta para o mercado de trabalho. No início ele é visto pela chefe dele como um estorvo, o que ela quer com aquele velho ali, ela trabalha com moda, uma pessoa moderna para frente, e daí ele volta a trabalhar, é visto com preconceito, ele é deixado de lado, e aos poucos ele vai ganhando o espaço dele, e quando ela se dá conta, ele assumiu a vida dela, ele cuida dos negócios, ele cuida da vida pessoal, e ele ganha um espaço enorme, né? Então, ela acorda e vê a importância e todo o benefício que ele trouxe para a vida dela. Então, a promoção dessas novas conquistas é isso. É a gente aceitar que eles ainda conseguem contribuir, que eles não estão simplesmente ali para cuidar dos netos, como muitos filhos fazem, que eles estão ali ainda para produzir por eles e que eles podem produzir pelos outros, por eles e pela comunidade, enquanto eles tiverem condições. Então, sempre se promover melhorias, promover conquistas, se promover ações de qualidade, para que ele possa se sentir capaz de produzir ainda, né? Apoio psicológico sempre, de maneira preventiva, de maneira a recuperar a condição emocional, mas tratamento psicológico sempre é importante, sempre é bem-vindo e é sempre bom estar se avaliando esse idoso de perto, tá? A reintegração social, né, muito próximo àquilo que eu já conversei, ele voltar a conviver com pessoas se ele não convive mais, ele voltar a fazer atividades, ele voltar a se envolver. Claro, hoje a gente vive num período de pandemia, onde se fala muito em isolamento social, se orienta muito o isolamento social, e que é realmente muito importante, porque eles fazem parte do grupo de risco, mas que de forma que a gente possa, isso deve ser retomado, tá? De maneira gradual, conforme a gente vai vendo as coisas melhorarem, conforme a nossa vacina vai surgir. Então, a reintegração social é muito importante, né? Tanto do idoso que se afastou por algum motivo, por doença, por hospitalização, quanto do idoso que hoje acabou tendo que ficar isolado em função de uma pandemia. Assim que possível, ele deve retomar a sociedade, ele deve retomar a vida dele, ele deve seguir o curso natural da vida. Acompanhamento clínico adequado, seja com o profissional que lhe for indicado,
né? O acompanhamento é sempre muito importante. Exames periódicos, acompanhamentos, né? A gente está retomando assim as medicações que esse paciente está tomando. Esse acompanhamento nessa faixa etária é bastante importante. Suporte familiar, né? A rede de suporte é fundamental. Se o paciente está numa instituição de longa permanência, não justifica a falta desse familiar. O familiar pode se manter presente. Ah, mas ele foi para a ILP porque eu não podia cuidar. Tudo bem, tu não podia dedicar 24 horas a ele, mas tu pode ir lá e dedicar dias da tua semana para vê-lo, dedicar qualidade naquele tempo que tu tá com ele. Também não adianta tu ter o idoso em casa, ele ficar tirado numa sala, tu não conversar, ele, né? Então, tipo, o suporte familiar é isso, né? Eu dedicar tempo a essa pessoa. Tempo, qualidade de tempo, né? Não assim como a gente vê hoje muito, as famílias almoçam juntos, os filhos, os netos, cada um no seu celular, e o idoso ali sentado olhando TV como ele faz durante toda a semana. Então, o suporte é isso, né? A gente dedicar qualidade do nosso tempo para essa pessoa. Capacitação das equipes assistentes sempre, né? Porque, como eu digo assim, eu quanto enfermeira, a gente no hospital, às vezes, a gente não consegue enxergar o idoso com essa grandiosidade, né? Com a necessidade desse cuidado tão específico, né? Então, muitas vezes a gente dá essa atenção para ele, acaba nos tomando muito tempo e a gente acaba cortando esse tempo, né? De alguma forma. Então, vamos tentar capacitar equipes para que elas entendam a maneira com que ela deve atender adequadamente esse paciente. É muito mais importante eu estimulá-lo a ir no banheiro tomar o seu banho do que eu ir lá e dar o banho nele de leito. É muito mais importante eu estimulá-lo a escovar o dente lá no banheiro do que eu levar a cubinha e fazer ele escovar na cama, né? Vai me ocupar mais tempo? Vai. Mas eu vou estar estimulando a funcionalidade, eu vou estar estimulando a autonomia desse paciente para realizar atividades que sejam as atividades básicas de vida. Mas eu vou estar estimulando e a manutenção dessas atividades é muito importante para esse idoso, né? Então, a capacitação de todas as equipes que assistem o idoso é muito importante. Seja o fisioterapeuta, seja a enfermagem, seja os técnicos, seja os médicos, né, que realizam também prescrições e que muitas vezes não são prescrições adequadas para aquele paciente, que sejam os terapeutas ocupacionais, que sejam os profissionais de educação física, o assistente social está ali também. Então, assim, todas essas equipes têm que entender o idoso como ele é, atender as necessidades dele para aquela faixa etária que ele está, para aquela condição clínica que ele está. Cada idoso é um idoso, cada paciente é um paciente, então eu tenho que vê-lo de uma forma individual. Eu tenho que oferecer o cuidado individual para ele, tá? Controle rigoroso, então, dos sinais de depressão e ansiedade. Eu tenho que cuidar, eu tenho que avaliar. Tá tudo bem, ele tá muito quieto, ele tá muito ansioso, ele não tá dormindo, ele não tá conseguindo comer, ele não tá conseguindo parar muito bem quieto, ele deixou de tomar banho, ele não quer mais cortar o cabelo. Eu tenho, quanto familiar, quanto profissional, saber cuidar esses sinais, saber atentar a estes sinais. Suporte nutricional é muito importante, tanto na questão de depressão, quanto nas alterações de humor, quanto na manutenção das condições clínicas e funcionais do paciente. Para eu evitar um idoso frágil, para eu diminuir os riscos desse idoso, eu tenho que atentar a tudo, inclusive na questão nutricional desse paciente. O que ele está ingerindo, o que ele está recebendo, isso é muito importante. Ele está conseguindo comer, ele precisa de ajuda, essa dieta é adequada para ele, está dentro das condições clínicas dele, ele consegue deglutir, ele não consegue deglutir, ele não gosta dessa comida. Precisa se atentar a tudo, né? Porque ele precisa daquele nutriente, ele precisa de uma nutrição adequada à faixa etária dele. Estimulá-lo sempre ao convívio social, como eu falei antes, ao convívio social. Não
ver pessoas. Ele tem que conviver com pessoas, ele tem que trocar ideias, ele tem que conversar, ele tem que ter atividades sociais, ele tem que ter um local, um lugar naquela família, ele tem que ter um lugar naquela comunidade, um lugar naquela instituição, tá? Estimular com que ele faça atividades, descobrir o que ele gosta de fazer, que ele sinta prazer em desenvolver atividades, que ele se sinta útil no desenvolver dessas atividades. Tá? E promover sempre que possível a autonomia e a manutenção da funcionalidade. O paciente autônomo, o paciente funcional, ele tem mais qualidade de vida, ele vai se manter mais tempo sem a chance da fragilidade, sem desenvolver outras doenças crônicas. Então, sempre que possível, eu tenho que promover ou recuperar a funcionalidade do meu paciente, sempre que possível, tá? Aqui então estão as referências. Peço que vocês reflitam sobre isso que a gente conversou. Sei que aqui hoje na jornada a gente tem distintas áreas e eu acho que isso é muito importante. Eu acho que quando se fala de geriatria, quando se fala de gerontologia, é muito importante isso, né? Nenhum profissional vai cuidar do paciente sozinho. Precisamos todos dessa equipe, precisamos todos uns dos outros. Eu acho que o que fica de reflexão dessa minha fala hoje é isso, né? A importância das equipes multiprofissionais, a promoção dos cuidados para que a gente possa estudar muito hoje também a nível acadêmico essas questões todas de união das equipes para uma melhor promoção à saúde desse paciente. Tá? Eu fico à disposição então. Qualquer dúvida vocês podem estar me enviando, tá? Fiquem bem à vontade, vou ficar super feliz em responder para vocês. O que eu não souber, com certeza eu vou estar indo atrás, mas essas trocas são muito importantes, tá? Agradeço novamente então ao Gessis pelo convite. Fico muito honrada, esse grupo que já faz parte então do meu coração. Sempre que possível tô aí, tá? Tô à disposição então por que precisarem. Um beijo, boa noite, fiquem com Deus.